Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre a classificação dos seres vivos. Vamos começar falando sobre biodiversidade. Então, biodiversidade é o conjunto das diferentes espécies que habitam o planeta, né? É a variedade de espécies de todos os seres vivos que habitam o nosso planeta. E aqui no planeta Terra, as florestas tropicais são os locais que possuem a maior biodiversidade. E os organismos do planeta Terra, né, os organismos que compõem a biodiversidade do planeta, eles podem ser agrupados e classificados de acordo com algumas características, né? Se são vegetais, se são animais, se são bactérias, se são protozoários, e é o que a gente vai ver a seguir. E o primeiro a propor uma classificação foi Linneu, né, Carl Linneu, que propôs que os organismos do planeta fossem divididos em animal e vegetal. Mais para frente, Robert Whittaker propôs a classificação em 5 reinos, né? O reino Monera, composto pelas bactérias e cianobactérias, o reino Protista, composto por protozoários, o reino Fungi, né? Cogumelos e leveduras, o reino Plant, são as plantas e vegetais do planeta, e o reino Animalia, os animais do planeta. Só que depois, os cientistas, estudando esses organismos, chegaram a algumas descobertas em que alguns organismos presentes no reino Monera não eram muito similares entre si. Então eles dividiram o reino Monera em reino Bactéria e reino Archaea. Então vocês podem ver que essas classificações elas não são imutáveis, elas podem mudar consoante as novas descobertas que os cientistas vão fazendo a respeito dos organismos que estão dentro de cada reino. Então, hoje, um determinado organismo está dentro de um reino, mas ano que vem podem chegar a algumas conclusões que não são tão parecidas e separar, botar em outro reino ou criar um novo reino. O reino Archaea é composto por procariontes que vivem em ambientes extremos, né? Então com temperaturas muito elevadas, muito altas, elevada concentração de metano ou de enxofre, né? Por exemplo, regiões onde tem vulcões, né? Então esses organismos eles conseguem viver em regiões muito extremas. São unicelulares e eles são mais próximos dos eucariontes do que das bactérias, que são procariontes. E daí, por esse motivo, é que o reino Monera foi dividido em reino bactéria e reino Archaea, porque esses procariontes que vivem em ambientes extremos não eram tão próximos, assim, evolutivamente falando, dos organismos do reino bactéria que a gente viu anteriormente. Eram mais próximos dos organismos eucariontes. Organismos eucariontes, a gente viu na aula de célula, são aqueles que possuem carioteca, tem um núcleo lá definido no centro da célula. O núcleo que contém material genético. Já o reino protista é composto por organismos eucariontes, né, que possuem um núcleo com material genético dentro dele. Os protozoários presentes nesse reino são unicelulares, né, então são organismos compostos por uma única célula, e heterotróficos, ou seja, eles não produzem seu próprio alimento, eles têm que consumir o alimento para fornecer energia para eles. E algas, que podem ser unicelulares ou pluricelulares, que são autotróficas, né, que fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento. O reino Fungi é composto por organismos eucariontes heterotróficos, né, que não produzem seu próprio alimento. Podem ser unicelulares, no caso das leveduras, ou pluricelulares, no caso aqui da foto, né, os cogumelos. Podem ser saprófitos. Saprófitos são aqueles organismos que decompõem a matéria orgânica do solo onde ele está, ou parasitas, né, eles vivem às custas de outros organismos. O reino Plant é formado por vegetais terrestres e aquáticos, são pluricelulares, né, ou seja, não existem organismos com uma única célula no reino Plant, são organismos que são compostos por diversas células. São eucariontes, então tem lá o seu núcleo com material genético, e são autotróficos, ou seja, eles produzem seu próprio alimento, né, no caso aqui através da fotossíntese. Tem algumas exceções porque algumas plantas elas são parasitas, elas não fazem fotossíntese, elas não produzem seu próprio alimento, e sim se alimentam da seiva de outras plantas que fazem fotossíntese para produzir seu próprio alimento. Aí essas outras plantas parasitas se aproveitam disso e se alimentam da seiva que é produzida por elas. Mas são algumas exceções. A maioria são pluricelulares, eucariontes e autotróficos. E por último, o reino Animalia,
que é onde nós estamos incluídos, são compostos por organismos pluricelulares, várias células, eucariontes, e heterotróficos. Precisamos consumir um alimento para que a nossa célula absorva energia. A gente não faz fotossíntese, a gente não produz o nosso próprio alimento. A gente precisa consumir carne, ovo ou vegetais para que a energia chegue na nossa célula e funcione tranquilamente, funcione normalmente. Só que dentro dos reinos também existem subdivisões. No caso, os reinos eles são grupos formados por características mais gerais dos organismos. A gente pode ver aqui ao lado, na imagem, essas divisões da classificação dos seres vivos. A gente começa com a vida, que seria a biota, né? Todos os seres vivos, todos os organismos presentes no planeta Terra, independente se é planta, se é animal, se é bactéria, se é protozoário, se é alga. Depois tem domínio, depois você tem o reino. Dentro do reino, né? Então o filo está contido dentro do reino. Você tem essa subdivisão menor, depois você tem classe, ordem, família, gênero e espécie. As espécies são grupos de organismos que são os mais similares entre si. São tão similares que podem se reproduzir. Tem esses animais aqui que eu coloquei de exemplo, né? O leão, aranha, sardinha, cachorro, besouro e jacaré. Todos eles estão presentes aonde? No reino Animalia. Só que aqui no caso, o leão, a sardinha, o cachorro e o jacaré possuem coluna vertebral. A aranha e o besouro não. Então aqui já são separados entre vertebrados e invertebrados. No caso do leão e o cachorro, são mamíferos. A sardinha e o jacaré não. No caso do leão, são felídeos. No caso dos cachorros, são canídeos. Então você vê que mesmo dentro de um reino, as características dos organismos podem formar novas subdivisões. E sendo assim, Linneu criou o sistema de categorias taxonômicas, né, composto aí pelo reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então eu trouxe aqui 2 exemplos para a gente comparar de 2 animais diferentes. Então a gente tem reino, Animalia, né? Então 2 animais, então eles estão inseridos no reino Animalia. Filo, Chordata. Classe, aí começa a mudar. Um é reptília, ou seja, um é um réptil, o outro é mamália, o outro é um mamífero. Então você tem a ordem Crocodilia, no outro você tem a ordem Carnívora. No outro você tem a família Alligatoridae, no outro você tem Felidae, né? Você sabe que é um felino. Um você tem o gênero Caimã, no outro você tem o gênero Panthera. Aí depois você tem a espécie, que é o Caimã latirostras, que é o jacaré do papo amarelo, e no outro você tem o Panthera leo, que é o leão. Então a gente vê que as classificações vão sendo mais específicas, vão sendo mais vão dividindo mais os organismos conforme eles vão indo para baixo, né? Então você tem lá em cima o reino e mais para baixo a espécie. Existem algumas regras para se nomear as espécies de organismos, né? Por exemplo, se uma nova espécie foi descoberta hoje, ela não tem nome, os cientistas devem seguir essas regras para nomear essa nova espécie. A primeira delas é que é escrita em latim. O latim é uma língua que não se fala, não é mais falada, então ela não vai mais mudar. Por isso a gente usa o latim. Segundo, ela é binomial. O primeiro nome corresponde ao gênero, no caso aqui o Panthera, e no caso do leão e o caimã, no caso do jacaré do papo amarelo. E o segundo denomina a espécie. O nome do gênero tem que começar com letra maiúscula e o nome da espécie com letra minúscula. E os 2 nomes devem ser destacados ou em itálico, ou em negrito, ou sublinhado. A gente pode ver aqui que Panthera leo está em itálico. Caimã latirostras está em itálico. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim desse vídeo, chegamos ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aí absorvido um pouco a respeito da classificação dos seres vivos, a respeito das diferentes características que os organismos têm e por isso podem ser agrupados em diferentes grupos. E só que esses agrupamentos não são imutáveis, né? Dependendo de novas descobertas dos cientistas, eles podem ser recolocados em outros grupos ou podem ser criados novos grupos, tá bom? Então é isso, fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.